Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, em especial para falarmos de temas que têm esse cunho psicológico. Eu não sei quantos de vocês têm esse olhar da psicologia ou leitura das obras de Joana de Ângeles. Alguém que já leu obras de Joana de Ângeles, levanta o braço para dar uma olhada. Tem bastante pessoas. Hoje em dia, nós percebemos o quanto a necessidade de estudarmos um pouco de psicologia, filosofia, sociologia, para voltarmos para a doutrina espírita e de repente nós enxergamos um mundo que já estava ali presente e a gente não tinha percebido. Infelizmente a gente acaba fazendo uma crítica à perspectiva católica, mas porque é um fato. Nós temos novos conhecimentos, nós temos uma nova leitura a respeito de transformação moral, a respeito de Deus, do futuro, mas como nós ainda mantemos o pensamento atrelado a algumas ideias do catolicismo, a uma lógica de punição, a um Deus restritivo, a uma ideia de céu e de inferno, uma leitura dura a respeito da vida, nós adentramos a doutrina espírita e ao invés de conseguirmos modificar a nossa forma de pensar e lermos a vida por um outro ângulo, o que tem acontecido é que a gente continua fazendo as mesmas leituras, mas agora com novos termos. Então a gente já não fala de um Deus punitivo que ferra com as pessoas, a gente fala da lei de causa e efeito que ferra com as pessoas. E a gente não fala mais do demônio, do diabo, de Satanás, porque é feio. Então agora a gente fala do obsessor. E a gente não fala mais de inferno, que as pessoas vão para o inferno, elas cometem suicídio, elas vão para o umbral e para o vale dos suicidas. Mas a lógica continua a mesma, árida, dura, impositiva. E nós temos uma leitura da doutrina espírita do Consolador prometido, não de um condenador, porque a forma como as pessoas muitas vezes leem é de uma condenação. Então, o que nós percebemos é que Joana de Ângeles começa a trazer alguns textos psicológicos, e ela escreve desde lá dos anos da década de 80, para nos ajudar a fazer uma leitura que tenha um olhar diferenciado em relação a isso que nós já temos posto até hoje, porque na medida que nós temos essa leitura mais dura a respeito da vida, nós também vamos fazer uma leitura mais dura a nosso próprio respeito. E na medida que fazemos uma leitura dura a nosso próprio respeito, nós também vamos fazer uma leitura dura em relação ao outro. E aí, para onde foi transformação moral, ninguém sabe. Para onde foi o consolo, ninguém sabe. E nós acabamos repetindo os mesmos equívocos na leitura de Allan Kardec. Acabamos repetindo os mesmos equívocos que já estavam presentes até então. A abordagem psicológica é uma tentativa de retomar a essência do olhar de Allan Kardec. Então nós estudamos um pouco de psicologia, um pouco de filosofia, um pouco de antropologia para tentar entender o ser humano por uma perspectiva que concilie ciência e religião. Essa é o nosso objetivo. Mas quando eu tenho falado por aí, eu vejo que embora pareça bem lógico, no início gera um impacto assim, porque aí a gente vai descobrir que a gente não é quase santo, como a gente estava imaginando, a gente vai descobrir que as coisas são muito mais complexas do que a gente estava supondo, que não adianta a gente ficar gastando tempo mudando hábitos, porque isso não tem a ver com transformação moral. A gente vai descobrir que o caminho é um pouco diferente desse que nós estávamos supondo. E por isso eu preferi nem trazer slides e uma apresentação pronta. Se vocês colocarem na internet O Inimigo em Mim, tem uma apresentação pronta. Essa primeira eu fiz no Congresso Mundial há 3 anos, está lá, vocês assistem, pronto. Mas talvez o que seja mais importante hoje é de nós tentarmos construir um pensamento ou resgatarmos esses aspectos psicológicos e filosóficos da doutrina espírita que nos ajudam a entendermos de uma maneira diferente. Faz sentido para vocês? Vocês vão fazendo assim com a cabeça ou vão fazendo assim, que daí eu sei se eu vou seguindo ou se eu me explico melhor. Faz assim, faz assim. Ok. O nosso primeiro
ou a nossa mais significativa desconstrução que precisamos fazer, ela está lá no Evangelho. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec escreve, ele traz 4 capítulos que para mim têm um tom introdutório. Se você não levar em consideração a ideia a respeito de que Jesus vem elaborar melhor aquilo que Moisés já tinha trazido, e que a doutrina espírita vem elaborar ou trazer mais para o nosso cotidiano aquilo que Jesus já tinha trazido, se nós não entendermos que está tudo num processo contínuo, se não levarmos em consideração a reencarnação, porque é outro capítulo introdutório, quando fala meu reino não é deste mundo, e a pluralidade das existências, se nós não levarmos em consideração algumas coisas, a gente não consegue entender o Evangelho. E a gente fica numa interpretação rasa e superficial, de que tem que perdoar, tem que ser bom, tem que fazer caridade. E essa leitura rasa, já existem um monte de religiões que fazem. Allan Kardec tenta trazer um olhar mais profundo. Então, dentro destes 4 capítulos que nós achamos que são introdutórios do Evangelho, o capítulo 3 ele é extremamente impactante. Ele vai falar das muitas moradas na casa de meu Pai. E por que eu digo que ele é muito impactante? Porque ele coloca a gente num lugar nada especial. Vocês já leram o capítulo 3 do Evangelho? Agora eu falando assim, sentindo uns pensando, meu Deus, será que eu li mesmo, né? Porque eu não tinha visto esse impacto aí. Então, Allan Kardec vai trazer de um modo bastante didático que os mundos são organizados em 5 níveis. Cada sistema, como o nosso sistema solar, ele traz em si os 5 níveis, do primeiro ao último. Vamos ver se vocês vão lembrando para a gente ir construindo. O primeiro nível, o que vocês lembram? Mundos primitivos. Morada dos espíritos recém-criados por Deus. Não tem distinção de bem e de mal, porque não tem concepção de Deus. Não tendo concepção de Deus, não tem concepção de lei. Então o bem e o mal vai ser o que é de acordo ou contrário à lei de Deus. Então não há concepção de Deus, não há concepção de uma força maior, não há distinção de bem e de mal. E nós chamamos esse tipo de gente de ignorante. Simples, porque não há experiências ainda, porque não há conteúdos. Então os primeiros mundos primitivos, morada dos espíritos recém-criados por Deus. Depois, é nós. Olha que coisa triste. De 1 a 5, saiu dos ignorantes. O primeiro é os ignorantes, não tem a menor noção de nada. Saiu dos ignorantes, é nós. É triste, é muito triste. Porque a gente age numa conduta, tipo assim, entre o 4 e o 5, quase puro, mas puro não, né? Ah, você é uma pessoa tão boa. Não tão bom assim, né? Eu sou muito bom, mas não tão bom assim, não tão elevado, né? A gente sabe que ainda falta um tanto para se transformar em espírito puro. Mas a gente está aqui ó, num 4 para o 5, não vamos falar que está no 5 porque daí é muito orgulho, e o humilde não sabe que é humilde, então a gente fica aqui no 4 para o 5. Aí vem Allan Kardec dizendo, para você entender o Evangelho e a proposta de Jesus, começa entendendo que você está no 2. E o 2 acabou de sair do 1, a hora que aprende a falar, a hora que aprende que não devia de matar, pronto, já virou provas e expiações. Nem aprendeu que não precisa, que não pode matar, porque mesmo no mundo de provas e expiações, mata, está na prova e expiação. E aí olha qual é a classificação moral nos mundos de provas e expiações. Neles predomina o mal. Quando você vai ler o Evangelho, quando você vai ler o livro dos Espíritos, eu posso ficar andando por causa da câmera? Não posso? Até aqui assim, pessoal. Quando a gente lê o livro dos Espíritos, fica claro que o que caracteriza o mundo são os espíritos que nele habitam. Se tirar todos nós que estamos na Terra e colocar aqui espíritos puros, vira o mundo celeste. Então, se o que caracteriza o mundo são os espíritos que nele habitam, para dizer que a Terra é um mundo de provas e expiações, onde predomina o mal, é porque nós, que somos os habitantes da Terra, em nós...
Vocês não querem nem falar. Em nós predomina o mal. Vocês estão entendendo onde que está nosso problema? Olha para mim, moço jovem, deixou a família para levar a mensagem de Jesus para as pessoas sem ganhar nada. Não parece uma alma nobre, missionário, trabalhando em nome do Cristo? Onde que predomina o mal? Que... Mas vai ver lá em casa como as coisas funcionam. Olho para vocês, todos perfumados, arrumadinho no centro espírita, meu irmão para cá, meu irmão para lá, seja bem-vindo. Aonde que está esse predomínio do mal que a gente não enxerga? Temos algumas hipóteses. A primeira, Allan Kardec estava confuso, não conseguiu entender bem a lógica e acabou escrevendo o que não devia. Outra hipótese, somos almas nobres, sim, mas fechou turma lá nos mundos celestes, mandaram a gente aqui para a Terra e logo que abrir turma lá, a gente vai para onde é nosso devido lugar. O que vocês acham dessas hipóteses? Outras hipóteses, o mal existe dentro de nós, mas não foi posto à prova ainda. Porque é fácil a gente estar aqui bonito, educado, enquanto não temos relações de poder, enquanto alguém não nos faz mal. Mas será que se nós tivéssemos um bastão na mesa e você entra e vê seu filho ou sua filha sendo estuprado por 4 pessoas numa cena horrorosa, você não pega um bastão e não é capaz de matar aquelas pessoas? Ou se você tivesse uma arma, você não teria tomado uma providência? Então é fácil a gente não matar, é fácil a gente falar meu irmão, minha irmã, quando nós estamos num ambiente controlado como centro espírita. Mas será que no meio da guerra, será que no meio das calamidades, nós conseguimos manter esse mesmo tipo de postura? Então a gente vai começar a descobrir que o mal, ele está presente dentro de nós, mas ele não foi posto à prova. E a maioria de nós, quando ele é posto à prova, a gente espana. Eu digo que Deus, por ter essa lógica de justiça e de bondade, Ele sabe o que cada um de nós suporta. E não aperta um pouco mais o parafuso, porque senão a gente não daria conta. Porque ninguém reencarna com o objetivo de fracasso. Então Deus nos oferece o fardo na medida que podemos suportar. E nessa lógica, quando a vida está muito tranquila, mostra que nós suportamos muito pouco. Ou há de se pensar que nós somos almas nobres, ou há de se pensar que a gente fez muitas coisas boas na encarnação passada e por isso a vida está boa agora. Porque há pessoas que não estudando a reencarnação, não entenderam essa lógica de que não é porque eu fui uma alma boa que agora as coisas estão boas. Porque como nós vamos comparar a vida de Chico Xavier com a nossa? Sofreu como um condenado. De pequeno, a madrasta enfiava o garfo no abdômen dele, passando por situações de humilhação e de constrangimento. Nós vamos pensar que fomos melhores do que Chico Xavier na encarnação passada? Faz assim com a cabeça, assim, porque vai que você pensa, daí eu vou ter que argumentar um pouco mais. Não fomos, então o que a vida nos oferece? Será que é por mérito? Será que é porque somos almas nobres e boas? Ou será que é porque nós somos tão frágeis ainda moralmente que Deus não aperta, porque se apertar já sabe que a gente não vai dar conta. E não precisamos desse tipo de experiência agora, nos fortalecendo moralmente para os desafios futuros. Então, nós somos obrigados a reconhecer que o mal ele está dentro de nós. Mas em uma medida ele não foi posto à prova, porque não precisa provar aquilo que a gente sabe. Ninguém vai pôr para uma criança de 2ª série um exercício com raiz quadrada, porque não precisa pôr à prova, a gente sabe que ele não sabe fazer. A gente vai pôr à prova aquilo que ele já aprendeu, aquilo que ele já tem condições, mas não vai exigir daquilo mais do que ele possa oferecer. Então muito do mal que está presente dentro de nós, ele não foi posto à prova. E existe uma outra dimensão, que é a parte mais delicada que nós precisamos pensar, é que o mal se encontra numa instância inconsciente. Vocês já devem ter ouvido falar nessa palavra, inconsciente, sim ou não? A gente fala, mas não entende ainda a repercussão do inconsciente na nossa vida. Eu vou dar um exemplo triste para vocês. Uma mãe. Pegamos o exemplo da mãe porque nós já temos como consenso de que o amor materno é o sentimento mais nobre que a Terra já pôde
averiguar. De todos os sentimentos, o amor. Mas de todas as expressões de amor, o amor materno é o de maior renúncia, de maior entrega, de maior dedicação. Vocês já ouviram Emmanuel falando disso? Os espíritos em geral trazem isso. Mas daí a gente começa a olhar o amor materno e o que tem por trás desse nosso amor materno? Egoísmo. Porque não é o filho de qualquer um. É o meu filho. E eu não sinto pelo meu filho o que eu sinto pelo filho da minha irmã, que é meu sobrinho. Eu não sinto a mesma coisa. Eu não sinto pelo meu filho o que eu sinto pelo filho de uma desconhecida. É o meu filho. E a gente não vê a cena das mães que pensaram, bom, eu odeio criança, não quero engravidar, porque depois vai que a barriga não volta, o peito fica caído, essa coisa horrorosa. Então, eu não queria nunca ter filho. Mas li lá em Nosso Lar, que o pessoal precisa reencarnar, que tem um monte de coisa, então eu acabei tendo uns 5, 6 para ajudar as pessoas no mundo. Vocês ouviram alguém fazendo isso? Por que a gente tem filho? Porque é o meu sonho, é o meu desejo. É aquilo que eu acredito que vai me fazer feliz, porque eu sempre quis. Tal eu o tempo inteiro. Ou casamento. Vocês viram alguém casando porque olhou um mendigo na rua? Coitado, esse homem não teve oportunidade de vida. Não teve alguém que desse atenção, instrução. Quer casar comigo, mendigo? Vou te ajudar na vida. Alguém casa desse jeito. A gente casa com quem? Com o homem que vai me fazer feliz. Com a esposa que eu sempre esperei. Então nós fazemos tudo completamente autocentrados. Então olha que triste, porque no exemplo daquilo que existe de mais sublime para nós na Terra, ele ainda é permeado pelo egoísmo. Ou seja, ainda no exercício de maior sublimidade, predomina o mal. Diferente dos grandes missionários, como Madre Teresa de Calcutá, que sentia por qualquer um na rua, talvez o mesmo que nós sentimos pelos nossos filhos. A ponto de, quando ela comia e tinha uma vida organizada dentro de um convento, dizer, eu não posso viver esse tipo de vida enquanto as pessoas passam fome lá fora. E aí perguntaram a ela, mas aonde a senhora vai dormir? E ela disse, eu não sei. E o que a senhora vai comer? Eu também não sei, mas eu preciso atender os pobres mais pobres. Esta mulher, como uma missionária para a nossa humanidade, vem à Terra e vive um sentimento de maternidade dissociado do egoísmo, muito diferente da nossa média, mas porque, sem dúvida nenhuma, era uma missionária, a nos trazer o exemplo de tudo aquilo que um dia nós poderemos ser, nos mostrando caminhos, nos mostrando direção, mas daquilo que ainda não somos. Então, o Evangelho, para que a gente compreenda os capítulos que vêm à frente, para que a gente entenda a lógica de transformação moral, nós precisamos assumir esta premissa de que em nós predomina o mal. E se você não enxerga, e obviamente que não enxerga, porque nós não temos esse nível de consciência, se nós não enxergamos o mal que predomina dentro de nós, é importante lembrar essas duas circunstâncias. Primeiro, de que ele não foi posto à prova, porque quando põe à prova aparece um desconhecido dentro de nós mesmos. E segundo, porque muito deste mal está inconsciente e ele está presente. E a mãe vai dizer, meu filho, não é que eu não quero que você case, mas justo com essa pessoa, né? Não é que a mãe quer tudo para ela, mas é que pensa bem. E aí sempre nós vamos ter uma justificativa, sempre a gente vai ter um argumento, sempre a gente vai estar fazendo alguma coisa querendo justificar que esse mal que existe dentro de nós não é mal. É uma coisa bem boa, e bem boa até para os outros, porque nós somos pessoas boas. E aí quando você lê o Evangelho e leva a leitura do Evangelho a sério, você tem que ler e dizer predomínio do mal. Então em mim também predomina o mal. Porque se não predominasse o mal em mim, então eu não deveria estar na Terra. Ou estou na condição de missionário. E se tem algum missionário aqui nessa sala, está fazendo alguma coisa errada. Que tinha que estar fazendo grandes desenvolvimentos para a humanidade. Não sei se vocês estão sabendo que missionário não fica aqui em sala fechada assim. Vocês imaginam a Teresa de Calcutá sentada aqui falando, ouvindo aqui? Não, né? Ia estar fazendo alguma coisa de grande diferença para a humanidade. Então não somos missionários e somos obrigados a reconhecer que o mal predomina dentro de nós.
Olha que essa caminhada ela é tão longa, porque o predomínio do mal, ele só vai deixar de existir nos mundos felizes, que já está quase lá. E mesmo nos mundos felizes, Allan Kardec diz, o bem sobrepuja o mal, quer dizer, há mais bem do que mal, mas ainda há mal. E o mal só deixará de existir por completo quando nos tornarmos espíritos puros. E o que sobra aqui no meio, que é um mundo de regeneração? Não há uma classificação moral em si, porque aqui predomina o mal, aqui predomina o bem. E leva tanto tempo do predomínio do mal para o predomínio do bem, que precisa de um mundo específico para viver experiências específicas nessa tentativa de consolidar o bem dentro de nós. E por isso o nome é mundo de regeneração. Santo Agostinho, lá no Evangelho, diz mundos regeneradores, aonde o mal, olha a frase, o mal não perdeu completamente o seu império. Ou seja, ainda, mesmo na regeneração, há momentos onde o mal impera. E há momentos onde a gente consegue. Não vem com meio a meio, porque não existe meio a meio, é meio mal, meio bem. Não existe isso. Há momentos, há circunstâncias onde ele ainda toma frente, há circunstâncias onde não toma. Mas se aqui já é o predomínio do bem, então nós somos obrigados a assumir que nestes dois ainda há predomínio do mal. Porque se fosse predomínio do bem, já estaria aqui. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Porque agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então aqui não tem noção de bem e mal. Aqui já tem noção de bem e mal, mas ainda predomina o mal. Aqui também ainda predomina em alguns momentos, porque só vai deixar de predominar aqui. Então qual é a diferença de mundos de provas e expiações para mundos de regeneração? Se nos dois ainda predomina o mal e quando não predominar já vai para cá. Eu falei que ia fazer uma pergunta. Na verdade eu tenho outro, ausente esse mundo de regeneração. Aonde que é? Aqui mesmo? Vai ser aqui. Mas ainda não tomamos como já é aqui. Porque cada mundo também vai se desenvolvendo. E então nós temos os mundos que também vão vivendo o processo de evolução. Os mundos primitivos também vão se tornando e assim vai acontecendo. E nós estamos num momento onde o nosso mundo está se transformando de mundos de provas e expiações para mundos de regeneração. Mas antes mesmo deste processo de transformação que a gente está vivendo, quando um espírito já atingia determinado nível, iria para mundos superiores. É o caso de Bezerra de Menezes, não sei se vocês lembram da história, mas quando Bezerra de Menezes desencarna, uma enviada de Maria diz, Bezerra já está livre desse mundão aí de meu Deus, pode ir para um lugar melhor. E ele escolhe ficar na terra e diz que ainda estará aqui enquanto cair uma lágrima. Mas então, em algum momento do nosso processo evolutivo, as pessoas que já chegavam nesse estágio iam para mundos melhores. E agora, nós estamos vivendo essa transição de mundos de provas e expiações para mundos de regeneração. Mas inúmeros outros mundos de regeneração existem, assim como inúmeros outros mundos de provas e expiações existem. Nós, quando saímos dos mundos primitivos e fomos para mundos de provas e expiações, não viemos diretamente para a Terra. Nós podemos ter passado por vários mundos de regeneração, porque esse processo leva milhares de anos. E então um dia nós vamos dando estes passos. Agora, a pergunta que eu fiz para vocês é, se aqui ainda predomina o mal nesses dois e só vai predominar o bem aqui, o que diferencia o predomínio do mal nos mundos de provas e expiações e da regeneração? Eu acredito que é o direito de escolha, de continuar errando ou lembrar das experiências que você teve, parar o erro e analisar onde você quer chegar. Mas então, deixa juntar um pouco e ver se estamos falando a mesma coisa. Quando você diz continuar errando ou escolher, é porque eu já consegui reconhecer que eu cometi erros. Então nós estamos falando de uma consciência, né? Porque enquanto eu acho que o problema do meu casamento é o meu marido, é a minha esposa, e quem me enlouquece é o trânsito, qual é a possibilidade de mudança? Nenhuma. A gente tem que ficar esperando que o mundo mude. Mas na medida que eu começo a reconhecer os meus problemas, os meus equívocos, eu estou um pouco mais comprometido com essa mudança. Um pouco mais não, agora eu estou comprometido com essa mudança. Porque aqui nós não estamos comprometidos com uma mudança.
Nós estamos esperando que as coisas mudem fora. Aqui nós começamos a entender que não há mudança que não seja dentro. Então terminamos um casamento. Quantas pessoas vocês já viram que terminam um casamento dizendo: olha, a gente se separou porque eu sou uma pessoa impaciente, eu sou intolerante, eu quero as coisas todas do meu jeito, não consegui aceitar que meu marido, minha esposa são diferentes de mim, e aí a gente acabou separando. Vocês já viram alguém falando isso? Porque me enlouquecia, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Aí vai conversar com o outro. De fato, eu enlouquecia ela, eu sou uma pessoa muito difícil, eu de fato não consigo colaborar. Fala assim: porque ele isso, ele aquilo, ele aquele outro, porque o problema vai estar sempre fora. Quando o problema está fora, há possibilidade de mudança? Não. Precisa do quê? De sofrer um pouco mais. Porque o sofrimento nos incita a uma mudança. Na hora que nós vamos chegando a estados insuportáveis de dor, a gente começa a buscar algum tipo de mudança. Mas veja, porque a dor mexe com as coisas lá dentro de nós. Porque enquanto ainda está cômodo, a gente continua vivendo numa boa. A gente está vendo guerra, as pessoas passando fome. Nós vemos situações constrangedoras no mundo inteiro. E a gente continua vivendo como se nada houvesse. Diga. Partindo desse princípio do mundo primitivo, passando para provas e expiações, até chegar no espírito puro, a gente poderia considerar que a origem da vida, em termos espirituais, assim, ela se origina do mal? Não, porque é simples e ignorante, não tem mal ali. Simples e ignorante quer dizer nem bem nem mal, é ignorância. Mas o próximo estágio, quer dizer, o momento onde você entendeu, como você mencionou ali, que você entendeu que não pode matar, né? E você passa para o estágio de provas e expiações aqui, onde há o predomínio do mal, ou seja, a evolução daquele estágio primitivo é o predomínio do mal. Mas veja, isso é uma interrogação difícil da gente entender. Porque no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se todas as pessoas precisam passar pela senda do mal. E que os espíritos respondem é que não. Há espíritos que, na medida que conseguem entender a diferença de bem e de mal, conseguem assumir o caminho do bem. É difícil da gente entender isso, né? Porque enquanto eu estou errando sem ter consciência, isso não é o mal. Sou eu tentando aprender. O mal é quando nós já temos consciência e escolhemos por se beneficiar, escolhemos por sair ganhando e fazemos essa opção. Mas na minha cabeça eu acho muito difícil entender essa escolha pelo bem, e Joana de Ângeles vai dizer que Jesus foi o Espírito que ascendeu pela senda do bem. Fica uma coisa assim, né, tipo, e o que nós estamos fazendo aqui então, meu Deus? Se podia ter feito esse caminho mais reto, menos sofrimento, menos dor, menos problema, o que a gente está fazendo aqui? Por que não muda de uma vez? Né? Por que não assume o bem e fica aqui se debatendo? Né? É que na realidade a gente já fez a escolha, né? A gente está aqui. A gente está só arcando com as consequências. A gente está com as consequências, a gente já fez a escolha, a gente já está escolhendo aprender, a gente já está escolhendo, de certa forma. Mas também somos consequências de muitas escolhas equivocadas que fizemos, né? Porque a gente não pode querer ler esta vida como um todo, né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai dizer que esta vida tem que ser lida como um dia numa vida reencarnados. O que é um dia? Nada. Não é nada, um dia. Não tem nada que acontece no dia de hoje que não foi escolhido ou que não são consequências dos inúmeros outros dias de tantas coisas que a gente teve. Hoje eu posso ter uma vida miserável ou uma vida maravilhosa, mas essa vida miserável ou maravilhosa que eu tenho hoje, ela vai decorrer de todas as minhas escolhas que eu fui fazendo desde criança, na adolescência, idade madura. Então, em termos reencarnatórios, nós não podemos querer explicar tudo o que acontece conosco olhando apenas para essa reencarnação, porque esta reencarnação é um dia ao longo de tantos outros dias, né? Chico, depois que completou 50 anos de psicografias, ele perguntou para Emmanuel assim: Emmanuel,
o que são 50 anos trabalhando para Jesus, né? Para ele, para Jesus? E ele diz, e para Jesus, meu filho, são 5 segundos. Né? 50 anos não é nada para os espíritos superiores. Nós que estamos na condição material damos um peso enorme para essa condição de tempo e de espaço, porque estamos aferrados à matéria. Mas para os espíritos superiores isso aqui é um piscar de olhos. Né? Então estamos aqui no predomínio do mal, tentando convencê-los de que o mal predomina em nós, mas muitas vezes não aparece, porque não foi posto à prova, porque a coisa não fomos desafiados, e em outras circunstâncias porque ele está inconsciente, ou seja, ele até atua nas nossas relações, mas muitas vezes nós não percebemos que naquilo que a gente diz que é caridade, a gente está fazendo porque lá dentro a gente aprendeu que fora da caridade não há salvação, então a gente faz caridade para ser salvo. Olha aí o egoísmo. Ou a gente está nas relações porque a gente sai ganhando. E a gente diz eu te amo para quê? Para que outro diga eu te amo. Vocês conseguem imaginar a cena de um casal dizendo meu bem, eu te amo. Aí o casal, o outro olha e diz obrigado. Leva um soco na cara se falar um negócio desse. Acabou a relação. Então te adoro. Né? Porque a gente na maioria das vezes diz eu te amo, numa expectativa de que o outro diga eu também. E tem umas pessoas mais transtornadas ainda que vai dizer também o quê? Porque tem que dizer eu também te amo, que não pode ser só o meu também. Então nós ficamos ainda, ou nós vamos começando a descobrir que por trás dos comportamentos aparentes existe um mundo que é desconhecido de cada um de nós. E este mundo desconhecido, Freud chamou de inconsciente. E ele vai dizer que por trás das nossas mais nobres intenções, dos nossos desejos, dos nossos discursos e dos comportamentos, existe um mundo desconhecido. Inclusive por trás das doenças. Freud começa a estudar o caso das histéricas, mulheres que perdiam a fala, que perdiam o movimento das pernas, mas ao fazer um exame físico não havia problema nenhum. E vai descobrir que então existiam conflitos deste mundo inconsciente que geravam os transtornos físicos e mentais. E o exemplo mais comum que nós temos hoje em dia é o quadro da depressão ou o quadro de ansiedade. Se você perguntar para uma pessoa por que ela deprimiu ou por que ela está ansiosa, ela sabe responder? Não sabe. Se você perguntar por que uma pessoa faz uma crise de pânico, ela está andando na rua e de repente começa a sentir uma sensação de que ela vai morrer. E a descrição do pânico é uma sensação de morte. E não adianta você dizer, ei, está tudo bem, não precisa fazer isso, porque a pessoa está numa crise de pânico. E se você perguntar por que você fez a crise de pânico, ela sabe dizer por que fez a crise de pânico? Não sabe. Então, quais são os elementos que influenciam numa crise de pânico? Num processo de depressão, numa crise de ansiedade generalizada? Elementos inconscientes. Freud, isso em 1900, depois nós temos Carl Gustav Jung em 1920, 1940, mas depois de todos eles, Joana de Ângeles, dentro da doutrina espírita, vão dizer a mesma questão. Nós somos muito mais determinados pelo inconsciente do que nós imaginamos. Jesus Cristo havia falado, o reino de Deus está dentro de vós. Vocês já ouviram essa frase? E por que não vive ainda o reino de Deus? Sim. A gente já leu o Evangelho dizendo a respeito do homem de bem. Vocês já não leram? E por que não vive o homem de bem? Já sabe que devia de perdoar. Por que não perdoou? Ah, não, eu perdoei. Aí a pessoa tropeça ali na esquina, dá um gostosinho aqui dentro. Não que eu quisesse o mal, mas Deus é justo. É o mundo de causa e efeito. Fulano, mas você está desejando mal. Não, eu te juro que aqui ó, tá tudo limpo. Mas é que a gente tem prazer de ver a justiça se fazendo. E as pessoas gritam, eu não quero vingança, eu só quero justiça. Não quer vingança. Uau. Você vê, por exemplo, algum acidente de carro,
quando para uma rodovia, normalmente para porque as pessoas estão devagar para poder ver. Para dar uma olhadinha, né? Mas não tem mal dentro da gente, é só para saber assim, se abriu a cabeça da pessoa, o que aconteceu. Os noticiários, né? As nossas notícias, elas são tragédia em cima de tragédia. Não, mas é importante estar informado. Para quê? Você vai fazer alguma coisa? Porque se for começar uma ONG, um trabalho assistencial, alguma coisa, eu acho super importante você estar informado, para você analisar as circunstâncias do nosso país, da cidade e planejarmos alguma coisa. Mas a gente tem uma satisfação com tudo isso. E depois, quando morre o assaltante, a gente diz que bom foi o assaltante que morreu, né? Mas a gente tem prazer com a morte, então, de determinadas pessoas, a gente tem prazer com vingança. E eu não vou continuar falando, porque vocês vão ficar muito tristes com todos os exemplos que eu tenho para dar aqui. Então, acho melhor a gente ficar por aqui, porque vocês já entenderam a ideia, né? O que você ia dizer mais? A respeito do mundo de regeneração que você estava falando, eu posso dizer que é um mundo que não existe expiação mais, sua prova? Exato. Mas por que não existe mais expiação? É isso que Allan Kardec diz. Mas por que não existe mais expiação? A expiação, deixa eu explicar um pouco melhor, assim, construir. No livro Plenitude, de Joana de Ângeles, capítulo 3, ela faz uma distinção entre mundos de provação e mundos de expiação, que para mim é a melhor definição que a gente vai encontrar dentro da doutrina espírita. E esses livros de Joana de Ângeles, se vocês têm dificuldade, dá para comprar hoje todos pelo Kindle, né? Então, no capítulo 3, ela vai explicar o que são provações e o que são expiações. E ela vai dizer que as provações são experiências solicitadas pelo espírito para o seu desenvolvimento moral. Então é fácil dizer não roubar quando a gente não tem os grandes desafios. Mas será que se você estiver numa favela, teu filho passando fome e o chefe ou a patroa dando brecha, você consegue não roubar? Aí você precisa ser posto à prova para ver se você consegue ou não roubar. Mas existem situações como essas que a gente não conseguiu. Passa por outra provação e não conseguiu. E a gente está se afundando, porque não adianta mais as provações. A gente vai continuar praticando o mal. Então, há a necessidade da expiação, que segundo Joana de Ângeles é o interromper de uma cadeia de comportamentos equivocados. Então ela diz, o sujeito que comete o crime na primeira vez, ele é advertido, mas na segunda vez ele é preso, porque ele já tinha consciência, ele já sabia que não devia e mesmo assim insiste. Então, talvez um outro exemplo para vocês entenderem, o sujeito renasce numa situação de pobreza. E aí nessa situação de pobreza, ele mal usa do seu dinheiro. Usa para o jogo, deixa a família passando perrengue. O que a gente poderia fazer para ajudar essa pessoa a aprender o valor do dinheiro? Reencarna numa situação de um pouco mais de escassez. Aperta o negócio, mas mesmo assim, numa situação como essa, ele acaba se perdendo. Até que chega um contexto que precisa reencarnar na Somália, na miséria. E na miséria não tem o que gastar. Não existe a possibilidade de gastar errado, porque não tem o que gastar. Isso é expiação. A expiação não são situações onde você pode se sair bem ou pode se sair mal. A expiação você não tem escolhas, porque é uma forma de interromper que você continue praticando o mal. Por que eu estou explicando isso? Porque a expiação, então, ela é uma alternativa para quem continua praticando o mal. Se nós já temos consciência do mal e já estamos fazendo o movimento contrário, então nós não somos os espíritos insistentes no mal. Então por isso não tem expiação na regeneração. Porque o sujeito insistente no mal, que precisa da expiação para interromper, ele não está na regeneração, ele ainda está lá nos mundos de provas e expiações. Agora pensar isso coloca toda a nossa fantasia de espíritos evoluídos terra abaixo. E isso nos remete a um outro conceito, que é a questão dos hábitos ou do nível de consciência. E um exemplo que eu gosto muito de trazer para vocês está na obra de Ivone Pereira. Não sei se vocês já leram aquela trilogia. Começa com Nas Voragens do Pecado, depois Cavaleiro de Núñez e Drama de Bretanha.
Esses 3 livros, eles são uma análise psicológica fantástica dos personagens. Eu acho que o que Ivone Pereira faz muito bem, ou os espíritos que escrevem por ela fazem muito bem, é descrever as questões psicológicas dos seus personagens. E eu quero trazer para vocês um personagem que é considerado, o nome dele nesse primeiro é Monsenhor B. Então, nas Voragens do Pecado, tem toda uma trama que eu não vou descrever para vocês, mas existe esse personagem que é o Monsenhor. O Monsenhor é quase como um padre, é uma pessoa designada pela igreja para poder oferecer suporte para aquela comunidade, para auxiliar, e então ele se transforma num conselheiro, ajuda as pessoas, é como um padre para aquela região. E ali então nós temos o Monsenhor B como um papel importante, como uma referência moral, de orientação e de suporte para aquelas pessoas. Nessa reencarnação, existe um moço que ele tem quase como um filho, que cuida, que orienta, e aparece uma outra personagem que eles têm um envolvimento afetivo, e ele aconselha, orienta e tudo mais. Assim termina a reencarnação, com um desentendimento entre esses dois. Segunda reencarnação. Monsenhor agora é o pai daquele jovem. E a moça, que entrou no meio da história, tudo atrapalhada, reaparece na vida deles. Ela decide por ir embora depois que eles se casaram. E quando ela vai embora, o moço não dá conta dessa experiência e comete suicídio. Ele que era o pai, um padre da encarnação passada, perde-se na vida, se transforma num alcoolista e vira um andarilho pela cidade. Terceira reencarnação, no livro Dramas de Bretanha. Reencarna o moço, reencarna a moça, e o Monsenhor da primeira encarnação, que virou um pai alcoolista perdido na vida, se transforma agora num obsessor cruel e pertinaz, que leva aquela moça a cometer suicídio. Ele era um padre, com referência moral, orientando uma comunidade. O mal estava dentro daquele padre. Aonde estava o obsessor cruel e pertinaz? Já estava lá dentro. Porque o mal não vem de fora. Não foi a presença de Satanás, porque aí nós poderíamos dizer que foi o Satanás, o inimigo, o diabo ou qualquer coisa dentro de uma igreja. Mas dentro da doutrina espírita, nós sabemos que o mal não vem de fora. Então ele já estava presente naquele padre, mas no âmbito inconsciente. Não tinha sido posto à prova. Neste momento, vira um alcoolista. O alcoólatra também já estava presente dentro dele. O andarilho também já estava presente dentro dele. E quando a vida põe à prova, aparecem elementos daquela personalidade que eram desconhecidos, inclusive para o próprio sujeito. E se perguntasse para aquele padre, você é capaz de matar uma pessoa, de levar alguém à loucura e de fazer com que ela cometa suicídio, o que ele responderia? Absolutamente não. Assim como se perguntarem para nós, se somos capazes de matar alguém, se temos desejo de vingança, se somos capazes de praticar o mal com requinte de crueldade, o que nós vamos responder? Jamais. Aí eu falo que não é bem não, porque o primeiro impacto, a gente não sabe o que acontece. Sim, mas você já tem uma reflexão. Você já está dizendo, olha, não tenho muita certeza. Exatamente. Porque eu falo isso depender... sempre, né? Porque o primeiro impacto ninguém sabe o que acontece. Mas quando, excelente o que você diz para pensarmos, quando eu acho que eu sei qual vai ser a minha reação, é porque eu estou mais perdido do que cego em tiroteio. Existe essa expressão em inglês? Mais perdido do que cego em tiroteio. Porque eu acho que eu sei quem sou. Eu acho que eu tenho consciência. Eu acho que está tudo sob controle. Este sujeito não leu o Evangelho, não leu o capítulo 3, não entendeu do predomínio do mal e nem sabe por que está no mundo de provas e expiações. Este sujeito deve dar muito trabalho para as pessoas que estão à sua volta. Porque se ele não reconhece o mal em si, aonde estará o mal? Nas pessoas à sua volta. Uma vez,
Nós estávamos lá em Curitiba trabalhando com um grupo de presidentes e contratamos uma pessoa para vir falar sobre gestão de conflitos. E aí ela estava dando um curso e a gente trabalhando a coisa da gestão de conflitos, quais eram os problemas que cada presidente tem na sua casa espírita. Aí teve um momento que ela disse, gente, mas vocês estão falando dos problemas. E eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém já parou para pensar quem é fonte de problemas? Porque a gente sempre acha que o problema é lá no outro, que o problema está lá fora, que eu faço tudo certo e que então, se existe algum problema, o problema está lá fora. Aí eu parei e falei, gente, danada, pegou nós, né? Porque a gente está o tempo inteiro achando que o problema está lá fora. Então, se existe conflito no centro espírita, é porque alguém está gerando conflito, mas nunca sou eu que estou gerando conflito. Se existe um problema no grupo, se existe um problema no trabalho, se existe um problema na família, a nossa tendência, por sermos pessoas egocêntricas, é de nos colocarmos como referência. E todo problema vem de fora. Existe transformação moral enquanto ainda temos essa concepção? Não. Porque daí nós ficamos esperando que o mundo se modifique, ao invés de nós nos modificarmos. E aí, já adentrando a lógica dos mecanismos de defesa, porque nós vamos falar um pouquinho de projeção, adentrando a lógica dos mecanismos de defesa, eu quero trazer um exemplo para vocês que é impactante, que é a negação de Pedro. Já ouviram falar da negação de Pedro no Evangelho? Eu vou contar a cena da negação de Pedro por um outro ângulo agora, que é um ângulo psicológico, tá? E vocês vão ver que o meu vocabulário para traduzir o Evangelho é uma coisa fantástica, assim, super elaborada. Tava lá o pessoal na Santa Ceia, batendo um papo. Jesus distraiu e quando viu, o povo já estava vendo quem que era o melhor. Quem que ia assumir, depois de Jesus, que era o bom da boca. Entende, né? Aí Pedro, que vai. Pedro era o mais velho, era o mais experiente, e na cabecinha dele já tinha certeza que era ele que ia dar conta do trabalho depois. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, está se achando tanto, Pedro. Mal sabe você que antes de o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Jesus estava falando do mal dentro de Pedro. Jesus estava falando da sua inconsciência. Pedro podia parar e dizer, meu Deus, esse homem não errou uma até agora. Não é comigo que ele vai errar. Mas o que Pedro disse? Eu? Todos podem te negar. Eu jamais te negarei. E ainda aproveitando, depois de Jesus dizer que ele ia negar, ainda aproveita para espizinhar os colegas, porque imagina que ele está aqui na frente de todo mundo dizendo, ó, toda essa gente pode te negar, mas eu jamais te negarei. Meu Deus, Pedro, dá uma paradinha e pensa, porque se Jesus falou, é provável que você pudesse negar. Ele podia dizer, Senhor, deixa eu meditar junto com você, a partir do que o Senhor está vendo isso? Me explica melhor, porque agora olhando, eu não imagino que eu seja capaz de te negar, eu já ofereci a minha vida, eu já fiz de tudo, mas se o Senhor está dizendo, pode ser que eu negue. Foi isso que ele falou? Não. No auge do seu egocentrismo, ele continua se colocando como referência a tudo. Então, Jesus vai pela Via Crucis, Pedro acompanhando de longe, e num determinado momento alguém lhe aponta dizendo, este homem andava com Jesus. E o que ele diz? Eu não conheço Jesus. Em uma outra circunstância, ele é um cristão, e ele diz, eu não conheço esse homem. E repete a mesma cena, até que completam as 3 vezes. No Evangelho de Mateus diz, e depois de o galo cantar, Pedro cai em si. O Evangelho de Marcos diz, depois de o galo cantar 2 vezes, porque parece que uma só não foi suficiente para Pedro cair em si. E aí o que quer dizer? E Pedro caiu em si. Pedro teve consciência de quem ele era. Porque para cair em si é porque ele estava fora de si. É porque ele não estava conectado com as suas verdades. É porque ele achava que era uma coisa muito mais alta, porque é um cair, né?
não é subiu em si. Ele estava lá em cima, ele se achava melhor, ele se colocava numa condição existencial que não cabia para ele e ele cai em si. E ele descobre o seu verdadeiro tamanho, bem pequeno, porque ele achava que não negaria, ele achava que era melhor que os outros, ele achava que todos poderiam negar Jesus, mas ele jamais. E então cai em si. Ele é obrigado, quando foi posto à prova, porque a negação foi posta à prova, a hora que a mulher diz, ele negou Jesus, era a prova. E ele podia dizer sim, neguei, ou dizer não, não. Ele podia dizer sim, conheço, ou dizer não, não conheço. E frente à prova, ele é obrigado a reconhecer o mal que está dentro dele. No livro Boa Nova, Humberto de Campos faz uma descrição muito mais longa do que o que a gente encontra no Evangelho, da negação de Pedro. E ele vai dizer assim, que num determinado momento, quando eles estavam dialogando, ele olha para Jesus e diz, julgai-me então um homem vil e perverso? Porque isso é a nossa sensação. Então o Marlon veio aqui para falar do predomínio do mal, então nós somos tudo perverso. Jesus olha para Pedro e diz, não perverso, Pedro. Vais descobrir ainda hoje que o homem é mais frágil do que perverso. Perverso é o início lá dos mundos de provas e expiações, aonde a gente tem prazer em praticar o mal. Aí está a perversão. Prazer em praticar o mal. Nós não somos mais os homens que têm prazer em praticar o mal, mas ainda somos frágeis. O que quer dizer o frágil? Na hora que a coisa apertar, entre o meu ou do coleguinha, com qual que a gente fica? Com o meu. E se o coleguinha se ferrar, problema dele. Não é assim que as coisas funcionam? Para Madre Teresa de Calcutá, entre o meu e o do coleguinha, quem que ela foi capaz de optar? Então isso é a nossa fragilidade moral. A gente até sabe para onde tinha que ir. A gente até entendeu já o caminho. Faz sentido. Mas na hora que as nossas questões estão em jogo, nós ainda somos espíritos frágeis moralmente. A gente ainda cede. Lembro de um senhor que trabalhou na política no Brasil. E ele tinha ido para a política porque ele queria construir um mundo melhor. Tem vários casos na política desses espíritas que foram construir um mundo melhor e fizeram um monte de presepada, inclusive na Lava Jato. E que até hoje estão presos e que eram espíritas, construindo um mundo melhor, e depois quando vê, se perdem, porque não sabiam que eram frágeis. Achava que era o bem acima de tudo, e a hora que chega a aprovação não dá conta. Mas esse senhor em especial me chamou a atenção, porque ele disse, Marlon, eu fui mantendo firme. Eu não lembro de fato a quantia que é, mas fizeram uma proposta para ele dentro de um esquema, se ele tinha que assumir ou desviar não sei quanto, 1 milhão. Era para entrar 1 milhão na conta dele, ou algo parecido assim. Ele só tinha que fazer não sei o que, ele disse, jamais. Se não é meu dinheiro, esse dinheiro tem que ser investido, tal, não vou fazer isso. Aí, como eles já tinham explicado para ele o esquema, como funcionava, eles disse, e se esse homem sai, agora eles estavam ferrados. Ele disse, você tem o direito de escolher não receber esse dinheiro na tua conta. Mas pode ser que algum carro um dia atropele tua filha, que se acidente, que algo aconteça. Ele disse, neste momento, eu cedi. Porque entre ser um corrupto, ou ver a minha filha morta ou atropelada, eu preferi ser um corrupto. Eu sabia que eu estava fazendo errado. Eu sabia que não devia. Mas entre os meus interesses mais significativos, então a gente cede moralmente. Estes somos nós. A coisa vai indo bem enquanto a vida não aperta muito. Porque quando aperta, a gente espana. E o melhor exemplo é a negação de Pedro, porque veja que foi Jesus que estava na frente dele dizendo, o mal predomina em você. E ele conseguiu assumir. Eu gosto desse exemplo porque me faz pensar que pode vir Jesus aqui agora, né? Pedro já era até melhor que a gente, então pode vir Jesus aqui agora dizendo, presta atenção, tem desejo do mal aí dentro, o que a gente vai dizer? A gente vai achar que é uma alucinação, que é uma loucura, que não devia de ser, a gente vai dar alguma forma de descaracterizar isso.
Adoro esse exemplo porque era Jesus falando para Pedro. Não era um desconhecido. Era o homem que ele mais amava. Ele já tinha visto Jesus ressuscitar mortos, fazer cegos enxergar, paralíticos levantar, e depois de tudo que ele já tinha vivido, ainda no momento final, quando Jesus diz: o mal está dentro de vós, o que ele diz? O Senhor está errado. Olha o nível de loucura que nós somos. O processo de autodescobrimento, para todos nós que estamos na Terra, pressupõe um reconhecimento do mal dentro de nós. Porque enquanto não formos capazes de reconhecer este mal, nós não conseguimos mantê-lo sob controle. Porque para poder mantê-lo sob controle, precisa ter consciência. Enquanto eu acho que o problema no meu casamento é o meu marido, as discussões vão ser infrutíferas, porque eu fico dizendo que ele tem que mudar e ele fica dizendo que eu tenho que mudar. E que lugar que nós chegamos? No lugar do cansaço, no lugar do desgaste, no lugar do cada um faz o que quiser. E enquanto eu acho que o problema é o meu filho, porque eu quero as coisas todas do meu jeito, e custa ele manter aquele quarto arrumado, e faço da juventude um inferno, porque para muitos pais a juventude é um inferno, porque a gente quer que os filhos se comportem de um jeito, quando eram crianças se comportavam, porque nos tinham como referência. Mas na adolescência, o adolescente ele precisa ter as referências internas e romper com os pais e ter o seu próprio jeito de ser. E na hora que ele começa a ter o seu próprio jeito de ser, a gente quer que ele engula esse jeito de ser porque ele tem que se comportar do meu jeito. E se ele não se comporta do meu jeito, eu me revolto e digo: quando você tiver a tua casa, você faz do jeito que você quiser, mas aqui que é minha casa. E eu lembro de um pai que ele disse para o filho queria usar maconha. E aí ele disse: quando você tiver a tua casa, você usa o que você quiser, mas na minha casa você não vai poder usar. E aí o filho arrumou um trabalho, arrumou sua casa, e quando o pai ia lá, ele fazia questão de deixar os cigarros de maconha em cima da mesa. Ele dizia: é uma afronta isso. Ele falou: por favor, aqui é a minha casa. Se você quiser, você volta para sua casa e faz o que você quiser. Porque não serviu nada em termos de educação. Porque educar não pressupõe querer que o outro faça do meu jeito, que seja como eu quero. Então nós vamos enxergar que existe um caminho enorme para ser percebido dentro de nós, deste predomínio do mal, que enquanto eu não reconheço, eu vou sempre colocar no outro, ou vou negar, ou vou fazer ainda o que nós chamamos na psicologia de formação reativa. Esses são os 3 mecanismos de defesa que eu quero trazer para vocês, para ajudá-los a pensar melhor o dia a dia e o processo de transformação moral. E vocês vão sair daqui piores do que chegaram, porque esse é o objetivo. Saiam mais confusos, ou um pouco de mal-estar. Se não sair pior é porque não entendeu a palestra. Então nós já falamos do primeiro, que é a negação. Na negação, alguém me diz algo e a minha primeira reação é de dizer não. Nossa, mas você é arrogante. Eu arrogante? Quando você tiver esse tipo de reação, anota no caderno. Porque a exemplo de Pedro, é bem provável, quando nós temos o impulso de negar, é bem provável que a gente esteja querendo esconder algo. Porque veja, Jesus estava falando para Pedro: você não é tão bom quanto você imagina. E qual foi a reação de Pedro? Não, eu sou excelente. Esse tipo de reação, na psicologia nós chamamos de mecanismos de defesa do ego. Quando estamos à beira de mostrar quem nós somos, o ego tem uma reação para tentar esconder. E estas reações são tão comuns no cotidiano que Freud chamou de mecanismos de defesa. Formas que nós temos de esconder quem nós somos. Por que mecanismos de defesa? Porque eu preciso continuar acreditando que eu sou bom. Eu preciso continuar acreditando que eu sou maravilhoso. Eu preciso continuar acreditando que eu sou uma alma nobre. Precisa mesmo? Responde para mim se precisa mesmo, porque vamos ficar em dúvida. Allan Kardec já quebrou com as nossas pernas quando ele vem lá no capítulo 3 do Evangelho dizendo: olha, é bem baixo o negócio, é bem raso, saiu do primitivo, não sabe quando que vem esse negócio de regeneração, nem sabe se vai para essa regeneração.
ele já acaba com a nossa perspectiva de ser nobre. A doutrina espírita nos fala de um caminho, de um lugar para chegar. Mas quantas encarnações vai levar para virar espírito puro? 1, 2, 3? Talvez 3.000, 3 centenas de milhares, a gente não sabe. A única coisa que sabemos é, parafraseando Emmanuel, que nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Ou seja, você está muito mais longe de ser um espírito puro, o reino angelical, do que do cachorro, um primata. Não, depende do cachorro. Sim. Porque o cachorro, se você pisar na pata dele, ele vira e te morde. Mas se você falar, ai, me desculpa, meu bem, vem aqui, ele já vem, né? A gente, como ser humano, pisa na nossa pata, a gente morde, e se fala desculpa, a gente continua ainda guardando o ressentimento e vai falar para todo mundo que pisou na nossa pata. Então nós estamos falando de reações que são típicas de um ser humano egocêntrico como nós, que tentamos esconder as nossas inferioridades para tentar se mostrar como um ser humano equilibrado. E a primeira que eu trouxe para vocês é a negação. Quando o filho diz, nossa, mas como você é autoritário? Eu, autoritário? Reagiu assim, anota no caderno. Só um minuto, meu filho. Anota no caderno, autoritário. Porque sei que sou. Se não fosse, não teria esse tipo de reação. Eu lembro uma vez de uma paciente, quando surgiu o tema sedução, por um determinado motivo, ela disse, não, Marlon, eu posso ser tudo, mas sedutora eu não sou. Esse tipo de reação você já nota. Sedutora das boas. Porque em pouco tempo vai aparecer a sedução. O problema de nós estudarmos um pouco sobre os mecanismos de defesa é que vocês podem agora começar a ficar mais atentos como não reagir. Porque eu já sei que se eu reagir assim, tem algum marido e mulher junto aqui, um casal junto, é um horror. Porque daí a gente já sabe, né? Que se eu disser, não, eu não sou, o marido já vai dizer, ah, tá negando. Então agora, o marido vai dizer, nossa, mas como você é exigente. Aí a gente sabe que não pode falar que é exigente, porque senão vai delatar o mecanismo de defesa. Aí a gente para e diz, bom, meu bem, pode ser que eu seja. Eu não vejo isso agora, mas também, quem sabe, né? E aí você precisa morrer agora e começar outra encarnação. Porque se você estiver usando do conhecimento da psicologia, do evangelho, para recusar suas transformações morais, você não tem jeito para essa encarnação. Então, eu não posso querer entender dessas coisas para agora começar a cuidar do meu comportamento, porque isso é comum de acontecer. Vocês vão ver psicólogos todos sem graça, sim. A gente cuida com o comportamento. Se tiver no meio de psicólogos, então... Gente, quem que queria ser presidente? Imagina. Qualquer um, tanto faz. Vai ser bom para todo mundo, né? Porque ninguém vai dizer eu queria, porque deve ser arrogante e tal, tá todo mundo se analisando. Então, o psicólogo parece uma alma super civilizada, super boa, super tranquilo, né? Não deprime, não tem problema nenhum, não tem problema de ansiedade. Por quê? Porque a gente vai aprendendo e ao invés de se transformando, a gente vai cuidando mais do comportamento. E a gente não pode fazer isso com a doutrina espírita e cuidando mais do comportamento. É importante que eu tenha a reação de dizer, não, isso eu não sou. Para daí eu parar e dizer, nossa, então é bem provável que eu sou isso, mas não estou conseguindo enxergar. Porque alguns vão dizer, mas Marlon, eu tenho certeza que eu não sou. Pedro tinha certeza que não negaria Jesus. Porque a capacidade de negar estava onde? No inconsciente. Inconsciente quer dizer, eu não tenho consciência. Eu não reconheço. Se reconhecesse, não estava no inconsciente. Nossa, você é muito arrogante. Sim, eu sou. Eu vejo que sou. Eu me vejo passando por cima das pessoas. Eu me vejo com dificuldade de aceitar a vontade dos outros. Eu me vejo criticando todo mundo. Sim, eu sou arrogante. Agora, quando a arrogância está na inconsciência, nossa, você é um arrogante. Eu arrogante? Olha você. Entenderam? Vocês estão com uma cara meio chocados, assim. Vocês têm questão. E a gente nem chegou na projeção. Tem uma pergunta. Diga. Uma pessoa normal tem essas reações. Mas o psicopata, que o psicopata não tem reação nenhuma.
Não. Nós temos quase nenhuma informação pela dimensão espírita de psicopatia. Mas qual é a análise ou quais são os elementos que nós já temos? Que geralmente estes espíritos, por que eu estou dizendo para você comparar com o psicopata? Aqueles espíritos que Manuel Flamengo de Miranda ou André Luiz descreve, que são donos das trevas, esses espíritos que são endurecidos, que mobilizam multidões de pessoas para fazer o mal. Estou comparando com isso, né? Tem prazer no mal, vai prejudicar. Todos estes casos, sem exceção, todos estes casos são espíritos que viveram um grande estado de sofrimento. E vai endurecendo porque não conseguiu suportar a dor, não conseguiu suportar sentimento de abandono, sensação de rejeição, de inferioridade. Então, por esta leitura, nós pressupomos que toda pessoa dura demais por fora é porque tem uma alma ferida lá por dentro que não conseguiu ainda entrar em contato. Então, essa dureza como a psicopatia, ela seria um mecanismo de defesa porque eu não suporto a dor que está lá dentro. Chega a afetar o cérebro físico, né? Porque daí esse espírito, isso é uma construção ao longo de encarnações. E aí quando ele reencarna, nós já sabemos que é o espírito que determina como essas células vão se multiplicando e instala-se e formata um cérebro. E quando a neurociência vai fazer os exames, ela vai ver que tem uma diferença na área emocional, de planejamento e tal. E a visão materialista vai justificar por aquele cérebro que funciona assim. Mas nós espíritas sabemos que este espírito molda, né, como Joana de Anjos fala, modelo organizador biológico, né, molda o cérebro a partir das suas experiências ou do seu estado existencial. Mas textos assim, descrevendo, a gente tem muito pouco, não conheço textos. Quando eu digo textos, veja, não é qualquer um João das Couve escrevendo. Quando eu falo de texto espírita, eu digo Manuel Flamengo de Miranda, Joana de Anjos, André Luiz, Ivone do Amaral Pereira, esses grandes nomes da doutrina espírita. Porque acho que a gente tem que gastar tempo lendo toda essa gente aí. Né? A gente não leu as obras de André Luiz 3, 4, 5 vezes e está lendo um romance que aparece ali na esquina. Mas leia primeiro André Luiz, leia Manuel Flamengo de Miranda, leia Joana de Ângeles, leia Emmanuel, para que isso consolide o pensamento espírita, porque se você não tiver consolidado o pensamento espírita, como que você vai se aventurar a ler qualquer outro livro se você não tem o parâmetro do que é ou não é doutrina espírita? Né? Então, o nosso convite é para ler os grandes autores, como na literatura. Você não vai ficar lendo o João das Couve que escreveu agora, você vai ter que ler os grandes clássicos, para você entender o que é uma obra. Depois de ler grandes clássicos, aí você pode se aventurar por qualquer coisa. Né? Então, isso é uma crítica que eu tenho. Mas até me perdi, porque... porque estávamos falando do psicopata. Né? Tem alguma outra questão antes de avançarmos nos outros 2 mecanismos de defesa? Vai ficando claro para vocês isso, assim? Eu vejo que vai gerando um pouco de contrariedade, assim, né? Porque é um horror estudar isso, não é? Por isso que eu digo, as pessoas pegam daí o texto de Joana de Ângeles, lê um negócio desse e falam, é muito difícil. Tem dificuldade em entender isso? Não tem. Mas qual é o impacto disso para a minha vida? Não dá para continuar a ser o mesmo, né? Eu tenho uma dúvida que eu vou perguntar. Mas, no caso, a gente tem isso dentro da gente, está lá escondidinho, a gente descobre, mas não tem a atuação dentro da lei de causa e efeito dos obsessores que não nos querem bem, que fazem com que a gente não veja esse inconsciente para que a gente continue sendo bonzinho. Sim, porque quanto mais inconscientes esses conteúdos estiverem, mais vulnerável nós ficamos à influência dos espíritos. Porque a gente não enxerga as nossas más tendências, mas eles enxergam. Então, se você não enxerga a tua má tendência em relação à corrupção, eu vou te instigar, fazer com que você acredite que você é o melhor e você ir para a polícia, você vai lá para a política e acabou com a tua vida. Né? Porque daí vai fazer todas as coisas que não devia. Quando eu enxergo que existe a corrupção dentro de mim, gente, nem a tesouraria do centro a gente pega. Porque a gente sabe que a coisa pode fraquejar na hora. Né? Vocês viram aquele caso de Manuel Flamengo de Miranda, Amanhecer de uma Nova Era? Né? Era uma pessoa super dedicada ao centro espírita, uma das mais importantes instituições do país, diz Manuel Flamengo de Miranda, e ele era tesoureiro de um centro espírita. Depois que a mulher morre, ele usa do dinheiro do centro espírita para prostituição.
Nós estamos falando de gente melhor que nós. E que dá uma perdida feia às vezes, né? Então, reconhecer as nossas más tendências nos deixa mais atentos, nos deixa mais antenados. E com isso a gente consegue lidar melhor com as nossas questões. Veja que Allan Kardec, no Evangelho, ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, porque não há como nós continuarmos a ser os mesmos depois que conhecemos o Espiritismo. Concorda comigo? Depois de você saber de vida após a morte, de reencarnação, do Deus justo e bom, você não pode continuar agindo do mesmo jeito. Tem um impacto. Isso te transforma. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as más tendências. Veja que, por definição, para você ser um verdadeiro espírita, você tem que ter más tendências. Porque quem não tem más tendências não tem o que se esforçar para domar. Então tem que ter más tendências. Porque o dia que não tiver más tendências, não está mais na Terra. Só que para eu poder domar as minhas más tendências, eu tenho que ter consciência delas. Porque enquanto eu acho que o problema é lá de fora, a gente não vai ter tempo para desenvolver o raciocínio aqui do quanto que o autodescobrimento ele é transformador. Mas o fato de termos consciência de que esse mal está dentro de nós, ele já nos coloca nesse lugar do esforço de domar as más tendências. E isso já é muito importante para nós. Sabendo que as más tendências não é algo que se modifica de uma encarnação para outra, porque nós vamos levar muitas reencarnações até nos transformarmos em espíritos puros. Então, o que mais se espera agora, lembrem dessa classificação, nós nem estamos no mundo de regeneração. O que mais se espera agora é que a gente tenha consciência do mal que existe dentro de nós. E por que acho importante essa frase? Para que a gente tenha posturas de maior acolhimento no centro espírita. Porque se nós, dentro das nossas instituições, tivermos posturas superficiais, nossa, mas você pensa assim, nossa, mas você não perdoou, nossa, mas você tem raiva, e nós temos esse tipo de postura, o que acontece com a raiva que começa a aparecer? Vai para o inconsciente. E aí eu vou achar que eu já perdoei, eu vou achar que eu já amo, eu vou achar que eu já tudo isso, porque o centro espírita, que deveria ser um espaço de acolhimento, onde todos nós estamos estudando as mesmas obras, que falam as mesmas coisas e que falam da nossa inferioridade, ao invés de nós aceitarmos que somos espíritos inferiores, nós viremos ao centro espírita. Parece que eu falo 5 línguas, que eu estou confundindo o português, mas só falo português e ainda olha lá. A gente vem ao centro espírita para alimentar nossas máscaras. A exemplo de Pedro. Esse lugar não pode ser um lugar para alimentar o nosso egocentrismo, para a gente querer mostrar o que a gente não é. O centro espírita, na nossa concepção, deveria ser um lugar de autoencontro, um lugar do cair em si sem precisar da aprovação, porque Pedro passa pela aprovação para cair em si. Seria muito mais legal ele cair em si sem precisar passar pelo constrangimento da aprovação, de nós conseguirmos ler um texto sobre a cólera e dizer: é verdade, eu vejo aqui, que eu tenho muito desse comportamento de querer as coisas do meu jeito. Ah, Marlon, mas eu não tenho cólera na minha vida, eu sou uma pessoa entregue, paciente e não me irrito com as coisas. Mas daí tem refluxo, tem hérnia de hiato, tem gastrite, tem... Como que é aquela dor na cabeça que fica sempre? Viu como vocês sabem? Enxaqueca, síndrome das pernas inquietas, síndrome do intestino irritável. Mas eu sou um doce de pessoa. Porque para onde foi a irritação? Para o inconsciente. E aí ela somatiza no nosso corpo. Então, nós que já temos o conhecimento de Allan Kardec, da pluralidade das existências, deveríamos enxergar no centro espírita um espaço de acolhimento, porque sim, a gente ainda guarda mágoa, porque nós somos espíritos inferiores, a gente ainda nutre um desejinho de vingança, a gente ainda é espírito inferior, interesseiro, preocupado mais em si do que no outro. Deveria ser um espaço para nos reconhecermos, sem julgamento, sem crítica, sem condenação,
onde cada um tem oportunidade de aqui falar e de ser coisas que nós não podemos falar no nosso trabalho, coisas que não podemos muitas vezes falar na nossa família, que não podemos falar em lugar nenhum. Mas o Centro Espírita, como um espaço de humanidade, como um espaço de consolo, deveria ser esse lugar. E sem dúvida nenhuma, quando começamos a estudar os aspectos psicológicos, nós enxergamos melhor essa possibilidade. Eu tinha falado para vocês do mecanismo de defesa chamado negação. Quero falar então um pouquinho da projeção, porque senão a gente não conseguir terminar o tema básico da palestra, porque tudo isso era introdução para chegar na projeção, mas em 7 minutos a gente termina. A projeção, segundo Freud, é um movimento de enxergar e de combater no outro aquilo que eu não consigo enxergar em mim mesmo. Então eu vou falar uma coisa para ajudar vocês. Todas as pessoas que você se irrita, que você se exaspera, que você não gosta, você vai fazendo uma listinha. E pela cara de vocês já entenderam onde a gente vai chegar. Você faz uma listinha com gosto. Ai, fulano é uma vaca, o outro é arrogante, o outro aí vai fazendo essa listinha, enche o quadro de nomes assim. Aí depois que você encheu o quadro de nomes, você olha e você está vendo o teu inconsciente. E não adianta chamar Jesus nessa hora. A projeção é um mecanismo que o ego se utiliza para criticar e combater no outro aquilo que existe dentro dele mesmo. Porque se este conteúdo não existisse em mim, eu não me incomodaria ao enxergar no outro. Então a gente olha para os políticos, poderia pensar, meu Deus, ainda bem que é ele que está lá. Está comprometendo a encarnação, porque se fosse eu, era eu que estava me comprometendo. Porque sei quão corrupto eu sou. Corrupto com os meus filhos, desde pequeno, fazendo barganha, troca. Não, mas se você fizer isso, papai te dá isso. Corrupção. Corrupção no casamento, manipulando as pessoas o tempo inteiro. A gente tenta fazer com Deus. A gente tenta corromper Deus. Se o Senhor me der tal coisa, eu faço não sei o quê. Estou ajudando, então me ajuda aqui. A gente faz um monte de trapalhadas. Aí quando a gente olha o político, o corrupto, a gente critica, condena, se exaspera. Porque na verdade nós estamos enxergando o corrupto que existe dentro de mim. Quando você olha para uma pessoa, nossa, mas é um arrogante. A gente não tem certeza se a pessoa é arrogante ou não. Porque uma pessoa segura, ela também tem um tom de arrogância. Concorda? Mas se eu olho para aquela pessoa e vejo um arrogante, nós só temos uma certeza. Eu estou vendo a minha arrogância projetada nele. O que vocês acham? Já estão fazendo a lista? Alguns já estão se defendendo da lista. Não é que eu não gosto, assim. Eu até gosto desse tipo de gente, né? Então, a mulher puritana, toda de santa, assexuada, fica completamente constrangida do lado de uma mulher vulgar. Porque quando uma mulher puritana encontra uma mulher vulgar, a mulher vulgar toca na mulher vulgar que existe dentro da puritana e gera incômodo, gera mal-estar. E o que eu faço com isso? Eu preciso criticar, combater e anular esta pessoa. E quando ela não existir, eu aparentemente fico em paz. Porque não existindo lá fora, eu não sou obrigado a fazer contato com o que existe aqui dentro. Vocês entendem a loucura do ego? Tentar eliminar lá fora para criar uma fantasia de que isso possa existir no ser humano. Eu não sei se vocês acompanharam no noticiário há alguns anos daquela família Nardoni que diz que jogaram a criança lá de cima e tudo. No primeiro dia que aquele casal teria que sair de casa, as pessoas estavam na frente do apartamento deles numa polvorosa, que se você soltasse o casal no meio daquelas pessoas, eles matariam aqueles dois com requintes de crueldade muito piores do que o que aconteceu com aquela criança. Mas qual era o discurso das pessoas? De que eles eram monstros.
Olha a contradição. E então, porque eles são monstros e fizeram aquela atrocidade, nós vamos matar essas pessoas. Mas na verdade fica nítido que eles são monstros que revelam os monstros que existem aqui dentro. Porque dependendo da condição, nós também somos capazes de fazer coisas horrorosas, como o Monsenhor B, que não enxergava, mas que posto à prova fez coisas horrorosas. E quando a gente vê uma tragédia daquela, nós somos obrigados a pensar que se eles são seres humanos e fizeram, nós como seres humanos também somos capazes de fazer. Dentro de um outro contexto, dentro de uma outra educação, dentro de outras experiências, somos capazes de fazer as mesmas coisas. Porque é fácil termos o comportamento que temos quando viemos dessa história. Mas será que se a gente tivesse nascido na favela, no meio da corrupção ou das tragédias, nós estaríamos bonitinhos dentro de um centro espírita? Muito provável que não. Eu lembro quando trabalhei no hospital psiquiátrico, o meu maior impacto foi de pensar que se eu tivesse vivido metade da experiência que alguma daquelas pessoas viveu, eu também estaria dentro do hospital psiquiátrico. Estava como psicólogo, bem bonito, ajudando aquelas pessoas, mas porque não tinha vivido um terço, talvez, do que alguns deles viveram. E o que diferencia muitos de nós é porque não fomos postos à prova. Então, com isso, nós vamos entendendo que as pessoas que a gente critica, que a gente se exaspera, que a gente tem raiva, que não gosta, elas falam muito mais a nosso respeito do que nós imaginamos. Por esses dias estava conversando com um jovem, e ele criticando o pai dele, dizendo, porque meu pai é muito crítico, porque ele é muito chato. Eu digo, nossa, que coisa interessante. Você está criticando que o teu pai é crítico. Não, mas eu não sou como ele. Estou vendo. Quer dizer que eu sou crítico igual ele? Mas eu não fico criticando as pessoas. Já está criticando ele. Mas é só ele que eu critico. Sim, porque deve estar no inconsciente. Talvez você fique criticando por pensamento. Talvez você fique criticando com traços da doutrina espírita. Não é que eu estou criticando, mas é que ele deveria fazer isso, fazer aquilo, aquele outro. E aí ele começou a mexer e falou, gente do céu, então eu sou bem crítico mesmo. Mas um crítico evangelizado, né? Porque tem uns críticos não evangelizados, mete a boca, grosseiro, tem um crítico mais evangelizado, uma coisa mais elaborada, mais inglesa, assim. E aí a gente é obrigado a reconhecer que está lá no inconsciente. Eu não enxergo. Porque se eu enxergasse, não precisaria da projeção tentando me fazer ver. E Carl Gustav Jung tem uma colocação oportuníssima, porque ele vai dizer que a intensidade da reação interna, ela é proporcional à dificuldade que nós temos de lidar com aquele tema. Então, se existem algumas pessoas que você odeia, é porque esse tema é profundo e super difícil de você suportar. Existem umas pessoas que você só fica um pouco de raiva, essa gente merece meu desprezo, só isso que merece essa gente, é provável que você tenha pouquinho de dificuldade de lidar. Mas toda pessoa lá fora fala muito mais de você do que da própria pessoa. E essa é a parte mais triste, porque enquanto eu não for capaz de enxergar as coisas que existem dentro de mim, eu vou continuar criticando, combatendo e querendo que o mundo mude lá fora. Mas o mundo que muda lá fora, ele é consequência das transformações que acontecem aqui dentro. Faz sentido isso para vocês? Sim. O Jung tem uma frase que eu gosto muito e que acho que faz sentido para nós quando ele diz assim: não saias, é no interior do homem que habita a verdade. Eu leio como se ele estivesse dizendo, não gasta um minuto olhando para o comportamento alheio. Olha para dentro. Numa discussão, não fica pensando o que o outro fez de errado. Pensa qual é a tua parcela. Nós não estamos num movimento de culpabilização, a culpa é minha. Mas se é uma relação, cada um ofereceu a sua parcela, qual é a sua parcela? No desentendimento com o filho, com o amigo, qual é a minha parcela? Nos problemas que nós temos na sociedade, na instituição, no centro espírita, qual é a minha parcela? Não saia. Não gaste um minuto sequer falando da vida alheia.
Não perca tempo, porque a verdade está dentro de nós. O reino dos céus está dentro de nós. Então, todo o tempo que você olha para fora, todo o tempo que você comenta das pessoas, todo o tempo que você pensa a conduta alheia, todo o tempo que você analisa as coisas lá fora, é o tempo que você está perdendo de encontro com o reino dos céus. Não gasta 1 minuto da tua vida falando das pessoas. A gente vai fazer evangelho no lar. Eu já participei de inúmeros evangelhos no lar, por tudo que é lugar que eu passo. A cena é sempre a mesma. A gente pega o evangelho, qualquer tema que quiser, não tem para abrir, mas abriu lá nos falsos profetas. Viu lá o fulano de tal, né? O Beltrano, e a gente sempre vai ter alguém para comentar no evangelho. Qualquer texto, a gente tem alguém para comentar. Mas a única pessoa que nós deveríamos comentar no evangelho é de nós mesmos. Eu estou lendo falsos profetas. Eu deveria pensar aonde está a minha parcela de falso profeta. Como manifesto eu esse falso profeta? E aí a gente vai ler sobre orgulho. E espera-se que numa família o pai pudesse ter coragem de começar, ou a mãe, a dizer: gente, lendo esse texto sobre orgulho, eu sou obrigado a reconhecer que semana passada eu tive uma atitude orgulhosa. Porque meu colega falou isso, e quando eu vi eu já reagi assim e assado, e aí agora, lendo o texto, eu vejo que foi orgulho. Aí o filho, encorajado pelo pai ou pela mãe, vai dizer: nossa, pai, mas se isso aí que você está falando é orgulho, então lá na sala, quando a professora me chamou a atenção e eu respondi de boca dura para ela, então isso também é orgulho, porque eu não queria ser chamado a atenção? Isso, meu filho, isso também é orgulho. Não interessa se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado, essa reação exasperada é do teu orgulho de não querer ser chamado a atenção. E aí nós vamos fazer o evangelho falando das nossas questões. E a família se transforma num momento de autoencontro, e depois a gente vai querer ler o mesmo texto, para agora ver quais são as orientações que aquele evangelho traz para mim. E aí o mundo começa a ficar mais legal. Não porque as coisas lá fora mudaram, mas porque muda a nossa postura aqui dentro. E o dia que nós tivermos coragem de ler o evangelho para lermos-nos a partir do evangelho, o evangelho lá vai ser uma delícia de fazer. A gente vai querer ler até mais, porque a partir daquele texto a gente está se entendendo. A gente está entendendo como as coisas acontecem aqui dentro, como a transformação se dá. Mas enquanto a gente lê lá fora, enquanto a gente lê lá para fora, então o evangelho não faz sentido. As coisas ficam superficiais, não faz nem diferença se faz o evangelho naquela semana ou não faz, porque não muda nada mesmo. Não faz nem diferença se vem ao centro espírita ou não vem, ou a gente acaba querendo vir por causa do passe. Porque a gente acha que as coisas vão vir de fora para dentro. O convite da doutrina espírita, meus amigos, não é de soluções de fora para dentro, porque os problemas não vêm de fora para dentro. Se as questões são de dentro para fora, não há outro caminho que vai nos levar ao bem, à justiça e à paz se não for para dentro. É preciso retomar a mensagem de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. E é só quando tivermos coragem de adentrar este mundo interior, este mundo inconsciente, nós vamos encontrar com o mal que ainda predomina dentro de nós, mas o mesmo caminho para dentro, que faz com que a gente encontre o mal, é também o caminho que nos leva ao reino dos céus. Pela atenção de vocês, muito obrigado.